Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais essa oportunidade, podemos estar aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Dominical. A última lição do segundo trimestre, aliás, a penúltima lição do segundo trimestre, lição de número 12, que o título do trimestre é A Igreja Eleita. E o título da lição de hoje é A Conduta do Crente em Relação à Família. A conduta do crente em relação à família. Eu quero desde já agradecer o pastor da igreja local, pastor Soler. Quero também agradecer o pastor setorial, pastor Jeremias, e agradecer o pastor do Ministério do Belém, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Dando continuidade aqui à lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. O textuário nos diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. A verdade prática nos diz: Deus estabeleceu o casamento mogâmino, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A família, irmãos, é a principal instituição planejada por Deus. O relacionamento familiar é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família fundamentada na palavra de Deus. O relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus 19:4. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Vamos ver o primeiro tópico da lição: conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a mulher à igreja. Nesse tópico estudaremos a analogia referente ao marido. O papel do marido como líder da família. A ordem da autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. O homem é o cabeça da mulher. Essa é a ordem de autoridade observada nos ensinamentos bíblicos. 1 Coríntios 11:3. O marido, ele é o cabeça da mulher, não é? Mas ser o cabeça da mulher não quer dizer exatamente que tenha que ser de uma forma autoritária, de uma forma grosseira, não é? Não é isso que a Bíblia diz. Nos pontos a seguir aqui, nós vamos verificar que não é exatamente isso que a Bíblia diz. Grosseria, não é autoritarismo. Isso não faz parte de ser cabeça da mulher. Ser cabeça quer dizer uma outra coisa.
Mas isso mostra que a igreja ela tem um modelo, não é? Então, o marido, ele é o cabeça, o líder, não é? E a mulher é a sua adjuntora, é aquela que está do seu lado para ajudá-lo, não é? Nessa responsabilidade de educar, de criar e de sustentar a família, não é? Família que é composta de marido, mulher e filhos. Nós vamos estudar sobre a responsabilidade de cada um deles. Então, o amor como elemento primordial, segundo subtópico, o amor como elemento primordial. O marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Aí que nós dissemos que ser cabeça requer muita responsabilidade. Ser cabeça faz com que o homem tenha uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque ao comparar o homem como cabeça, Paulo compara o homem a Cristo e compara a mulher como a igreja. Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Mas o amor é o elemento primordial nesse relacionamento. E isso traz uma responsabilidade ao homem muito grande. Por quê? Porque Cristo amou a igreja e cuidou de tal maneira, e cuida, que se entregou por ela. Um amor muito profundo, um amor imenso, um amor que não podemos compreender. E quando Paulo faz analogia e usa a responsabilidade do homem como cabeça, como a responsabilidade e o cuidado que Cristo tem com a igreja, que no caso aqui, a mulher representa a igreja, e o cuidado que Cristo teve, o amor que ele teve, chegando ao ponto de se entregar, se sacrificar por ela, mostra que essa responsabilidade requer amor e requer sacrifício. O cuidado do marido à esposa. Esse cuidado, como nós temos dito aqui, ele é um cuidado onde que ele deve, como cabeça, não ser autoritário, não é? Não ser grosso, mas o cuidado aqui diz respeito a suprir todas as necessidades, fazer com que a mulher tenha condição, tenha alegria, não é? A mulher tenha prazer nessa vida, nesse relacionamento familiar. Então o marido tem a responsabilidade de trazer o sustento e cuidar para que a mulher tenha tudo o que precisa e apoiá-la em tudo que ela precisar. Porque, como nós já dissemos, a analogia de Paulo é que o homem é a cabeça como Cristo é a cabeça da igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então não cabe ao homem aqui autoritarismo, egoísmo, não é? Querer levar uma vida independente, muito pelo contrário. O homem tem que ter um amor altruísta, que foi exatamente o amor que Cristo teve pela igreja, aonde ele não viu o seu próprio bem, mas morreu, entregou a sua própria vida para o bem da igreja. Então essa é a base do relacionamento do homem cristão e da mulher cristã. Nós vemos que
realmente a Bíblia mostra que o homem é uma cabeça, né, da mulher. Mas nós vemos também que ser cabeça é uma coisa de muita responsabilidade, não é? Onde nós devemos agir dentro dos ensinamentos bíblicos, devemos cuidar para estar aqui dentro dos ensinamentos bíblicos. E o ensinamento bíblico diz que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Então, ser cabeça traz muita responsabilidade, não é? Ser cabeça não é ser autoritário, não é ser egoísta, não é impor as coisas. Pelo contrário, ser cabeça é cuidar, é administrar, é trazer condições, recursos para o lar, é fazer com que a mulher seja feliz, que a mulher tenha paz, tenha alegria, não é? Cuidar dela, dar condições a ela, não é? E em contrapartida, nós sabemos que a Bíblia nos diz que a mulher é a disjuntora, quer dizer, a ajudadora. Em contrapartida, a mulher ajuda o marido. Então, é muita responsabilidade. Parece que ser cabeça, nossa, está acima, né? Não. Ser cabeça não é bem você estar acima no sentido de você ser melhor. Mas ser cabeça é que você deve tomar a iniciativa, não é? De guardar o seu lar, tomar a iniciativa de ajudar a sua esposa, tomar a iniciativa de orientação dos filhos, tomar a iniciativa de trazer todos os recursos. Não que a mulher não possa ajudar, mas o homem tem que ter a iniciativa. A responsabilidade primeira é dele. Então, ser cabeça traz muita responsabilidade. Ser cabeça, na analogia que Cristo é o cabeça da igreja e que a mulher é a igreja, então aí, além de muita responsabilidade, demanda muito amor por parte do esposo. Um amor que, como Cristo amou a igreja, a si mesmo entregou por ela. Vamos também agora ver o segundo tópico da lição, falando agora a respeito da conduta da mulher crente como esposa. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã, o conceito da submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros, no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, não é? Mas nós vemos que essa submissão não é uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas é uma sujeição voluntária. Ela não pode ser obrigatória, não pode ser irracional, não pode ser por interesses particulares. Mas assim como a igreja, ela serve a Cristo, porque ama Cristo e reconhece o amor de Cristo, reconhece tudo que Cristo fez por ela, reconhece o cuidado que Cristo tem por ela e reconhece ainda que não tem condições, não é, de viver sem Cristo. A igreja tem prazer
em ter um relacionamento de amor com Cristo. Então, da mesma forma que nós servimos a Cristo como corpo, como igreja, e não fazemos nada obrigado, mas fazemos por amor, por reconhecimento, fazemos também por gratidão e reconhecimento, também a esposa, ela não pode servir, né, por irracionalidade ou por obrigatoriedade ou por interesses outros, né? Mas deve servir também por amor, por prazer em estar com o marido, por prazer em cuidar da casa, cuidar da família, cuidar dos filhos, não é? Como eu disse, a mulher ela é a adjuntora, a ajudadora do homem. Então os dois se completam em um. Não é? A Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne. Uma só carne. Vamos ver aqui no segundo tópico, aliás, no segundo tópico, segundo subtópico, a condição da mulher cristã. A condição da mulher cristã. O comentarista aqui nos diz que na cultura judaica, a mulher ocupava uma posição secundária. E na sociedade grega, irmãos, muitas das vezes eram tratadas como inferiores e muitas das vezes chegavam a ser até escravizadas. No Evangelho de Cristo não é assim. No Evangelho, Cristo reconheceu e deu uma posição para as mulheres, uma posição digna, de igual aos homens, de igual. Como nós dissemos, o homem ele é o cabeça, não é? Mas não no sentido de ser superior, não é? Mas no sentido de ele ter a responsabilidade de tomar as iniciativas. Lógico que sempre conversando com a esposa e em comum acordo, toma-se as iniciativas. Há muitas áreas que a mulher tem muito mais conhecimento do que o homem, né? Parece que na criação dos filhos, não é? O pai é mais o lado da educação, mais o lado de colocar a ordem, a disciplina, não é? E a mãe, ela é o lado do coração. A mãe é aquela que entende o filho, muitas das vezes sem o filho falar nada. Só de observar, ela já sabe, ela tem esse sentido, né? Essa sensibilidade que muitas vezes o homem não tem. Talvez pela luta do dia a dia, pela batalha do dia a dia, o homem, de certa forma, parece que é um pouco mais insensível. Mas a mulher tem essa sensibilidade, muitas vezes sem o filho falar nada. O filho ou a filha, ela percebe que alguma coisa não está bem. Não precisa nem falar. É muita sensibilidade, não é? Isso nós temos conhecimento. A mãe sempre tem uma sensibilidade maior, sempre percebendo alguma coisa que muitas das vezes o pai no dia a dia não percebe. Então, os dois se completam nessa responsabilidade, não é, de administrar, de sustentar, não é, e de estruturar a família, né? Então é muito importante. Então a mulher no cristianismo ela é livre. A mulher no cristianismo ela tem o seu lugar de destaque. E a mulher no cristianismo, Cristo deu ela uma posição de igual. Que na época, no caso aqui, que Cristo iniciou o seu ministério, na época ainda a mulher não tinha essa liberdade, essa igualdade, nem no judaísmo e nem nas comunidades gregas. Como dissemos, até escravizada a vez a esposa era.
na cultura grega. O terceiro subtópico do segundo tópico aqui, a reverência devida ao marido. O amor do marido, como eu disse, ele é altruísta. O amor do marido, ele não pode viver ou fazer as coisas pensando exatamente nele. Não pode ser egoísta, não pode ser ditador. Ele tem que ter um amor altruísta, assim como Cristo não pensou exatamente nele, mas pensou em nós, pensou em nosso bem, na nossa liberdade, na nossa paz, né? Na nossa comunhão com Deus, na nossa salvação. E amou de tal maneira a igreja que deu a sua vida pela igreja. Assim também, nós, homens, devemos amar de tal forma nossas esposas e fazê-las sentir muito bem, em paz, apoiada, não é? E, se preciso, dar nossa vida por elas, né? Então, a reverência devida ao marido é exatamente também por a mulher reconhecer, como nós reconhecemos o amor de Cristo por nós, como nós reconhecemos o trabalho de Cristo, o cuidado, também por gratidão, não é? Então, essa é a reverência devida ao marido. Não por servidão, não por ser escravizada, e nem por imposição. Simplesmente por amor, reconhecimento, por gratidão, amizade, não é? E por nós sermos um. Porque a partir do momento que o homem se une à mulher, a mulher se une ao homem, no matrimônio instituído por Deus, os dois passam a ser como uma só carne. Vamos ver também agora, nós vimos a conduta da crente como esposa, não é? Vamos ver agora o terceiro tópico. Estou sendo aqui um pouco rápido, porque não podemos tomar muito tempo, por causa da edição, depois fica difícil. A conduta do crente como filho. A responsabilidade dos pais. A responsabilidade dos pais, irmãos, nós temos que criar nossos filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Nós devemos educar nossos filhos e orientar para eles terem conhecimento daquilo que é bom, daquilo que é certo, daquilo que é correto, ter conhecimento daquilo que é errado, daquilo que é incorreto, daquilo que não pode ser feito. Então nós temos essa responsabilidade, orientar através da palavra, e muitas das vezes, se preciso, às vezes, chegar com um pouco mais de firmeza, não é? Nós devemos ensinar nossos filhos que eles têm responsabilidades com a família, responsabilidades na escola, responsabilidade na sociedade, responsabilidade para com eles mesmos. Responsabilidade para com eles mesmos. E muitas das vezes, se o filho, porventura, deixar de dar atenção à educação, à responsabilidade que ele deve ter, temos que conversar para que ele tome consciência do erro que está cometendo. E se, às vezes, conversando, não der certo, às vezes temos que ser um pouco mais duros, para o bem dele mesmo. Essa é a responsabilidade do pai, da mãe, não é? Então, é uma responsabilidade nossa. Não é sempre que nós queremos, lógico que nós não queremos de forma nenhuma precisar agir com mais energia, mas se preciso for, é nossa responsabilidade sim, agir com energia. A conduta requerida do filho. Bom, o que se requer do filho? Requer que, como a Bíblia diz, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais.
porque isto é justo. Os filhos têm que entender que ser obediente aos pais ainda é uma questão de ser justo, a questão de justiça, não é? O pai e a mãe se sacrificam, o pai e a mãe se esforçam, o pai e a mãe têm amor, têm carinho, atenção, não é? Procura deixar tudo arrumadinho, tudo da melhor maneira possível, não é? Não dá, muitas das vezes, tudo que gostaria, mas às vezes dá ao filho tudo aquilo que é possível. Tudo aquilo que é possível. Tudo com muito amor e com muito carinho. Então é necessário que o filho, não é, aprenda a ser obediente, né, porque além de tudo, isso é justo. Então o filho não pode ser injusto, porque quando nós vemos aí os filhos, ouvimos dizer aí de filhos que não respeitam os pais, não respeitam a mãe, não é? Nós logo vemos que isso é uma grande injustiça, não é? E quando ouvimos alguma coisa nesse sentido, logo ficamos assim meio bastante chateados, porque isso não é um posicionamento que um filho tenha que tomar. O filho tem que ter consideração por tudo que o pai e a mãe fez por ele, não é? Na Bíblia, está escrito: honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Na verdade, o filho, além de obedecer, a obediência ser uma coisa justa, ainda honrar o pai e a mãe é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas por muitos dias e tudo te vá bem. Então, ainda se o filho ainda obedecer ao pai, à mãe, honrar o pai e a mãe, não é? Além de tudo, existe promessa de bênção de Deus na vida do filho. Então, além de obedecer ao pai e à mãe, ser justo, ainda é o primeiro mandamento com promessa de que viverá por muitos dias e tudo lhe irá bem. Ainda tem essa promessa de bênção de Deus na vida do jovem. Então, é muito bom os filhos se submeterem ao arbítrio de Deus, não é? Ao arbítrio de Deus, obedecendo seu pai, honrando sua mãe, não é? Honrar pai e mãe não quer dizer apenas você comprar presente, dar uma boa casa, dar um socorro. Isso, de certa forma, é muito bom e é uma honra para o pai e para a mãe. Mas honrar o pai e mãe é principalmente, não é, fazer com que o seu nome, não é, a sua pessoa, as suas atitudes diante da sociedade, no círculo em que você convive, na comunidade da igreja, no trabalho, na escola, você seja uma referência, de forma que o pai e a mãe venham a ter orgulho de você, se sinta honrado de você ser filho deles. Isso é honrar pai e mãe. Não apenas dar presente, dar um carro, dar uma casa, mas não, você viver de tal forma uma vida justa, santa, ser exemplar, ser respeitado por todos, de forma que o seu pai e sua mãe ouça de você, a respeito de você, das suas atitudes, e seja você um motivo de honra e orgulho para eles, não é? Então, irmãos, vamos aqui já concluindo, né? O modelo divino, não é, da família, não é? Então é esse: pai, mãe e filho, não é? O pai é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Isso lhe traz muita responsabilidade, traz também a necessidade de haver um amor muito grande, porque Cristo amou muito a igreja e cuidou e guardou, de forma que se entregou a si mesmo por ela.
E a mulher, assim como a igreja reconhece, não é? O amor de Cristo, não servimos a Cristo por obrigação, mas servimos por amor, por gratidão, por reconhecimento, por prazer de estarmos tendo comunhão com Cristo, não é? Assim também a mulher, ela deve ajudar o marido, não ser subserviente, né? Mas por amor, por reconhecimento, não é? Porque o marido assim deve se comportar de tal forma que a mulher veja nele atitudes que ela venha realmente ficar satisfeita, feliz, e por reconhecimento, por amor, ela venha ajudar o marido, né? E o filho, como nós já dissemos, né? Além de obedecer, porque isso é justo, ainda existe promessa para o filho obediente, o filho que honra o pai e a mãe, aquele que dá testemunho, é aquele que no seu círculo de vida, de convívio, né? O pai e a mãe podem ouvir dele coisas boas, e assim então o pai e a mãe é honrado, o pai e a mãe fica feliz, satisfeito. Então esse é o padrão da família, é o padrão que Deus colocou a família como a principal célula da sociedade, não é? Onde nós devemos fazer as coisas não por obrigação, assim como a igreja não é obrigada, não é? O marido não deve fazer nada apenas por obrigação, mas deve fazer porque ama, né? Assim como Cristo amou a igreja, não é? E a esposa, assim como nós reconhecemos e amamos a Cristo e queremos ter cada vez mais comunhão, mais união com Cristo, assim também a esposa deve estar do lado do marido, não é? Por amor, por reconhecimento, alegria. E o filho, vivendo num lar dessa forma, onde o amor impera dessa maneira, também não vai obedecer por imposição apenas, mas também por amor a seus pais, por amor a seus irmãos, por amor à família, por reconhecimento, por amor a Cristo, não é? Vai ser uma pessoa obediente, vai procurar obedecer, não é? Os ensinamentos bíblicos que o seu pai passou, que a sua mãe passou, que o seu pastor da sua igreja passou, não é? E assim a família se torna